Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a vovó Marisa, querendo ficar rica. E eu trouxe aqui neste canal hoje alguns assuntos que eu sentia necessidade. Porque eu comecei a estudar sobre investimento assistindo vários canais de vários investidores, Primo Rico, Primo Pobre, Eitonil, da Cara da Riqueza, Bruno On, vários outros. Eu assisto tudo que eu acho que vai me trazer alguma sabedoria. E eu percebi que que eu estava sentindo dificuldade nas siglas que estavam sendo ditas. E aí eu assistindo o canal Primo Pobre, eu aprendi muito porque ele fala muito na nossa linguagem, né? E quando a gente começa a falar sobre investimento, a gente começa a perceber que, por exemplo, eu quero saber quanto que vai render o meu dinheiro. Aí lá tá escrito na caixinha do Nubank, CDB 100% do CDI. O que é isto, né? Então a gente começa a ter necessidade de entender as siglas, entender esses assuntos. E eu vou começar por uma ordem, falar sobre cada uma destas siglas e por que elas são importantes para quem quer investir. Aliás, elas são importantes para todos os brasileiros, principalmente para nós que estamos interessados em aprender a investir, né? E eu vou trazer para vocês hoje falando sobre Selic, tá? E IPCA também. O que eu preciso saber quando eu quero aprender a investir? Selic. Por que eu tenho que aprender? Porque os investimentos, todas as taxas de juros e todas as taxas de rendimento, elas são baseadas, a maioria, né, na taxa Selic ou na taxa IPCA, tá bom? Então, o que é a taxa Selic? Ela serve para quê? A taxa Selic é a taxa que vai ser determinada para a cada 45 dias, o Copom reúne para poder medir a economia do país e decidir qual é a faixa, qual vai ser essa taxa Selic, tá? Ela serve para controlar a inflação. Quando a inflação está alta, a taxa Selic sobe. E quando a inflação está baixa, a taxa Selic desce. É isso, mais ou menos, tá? Quem decide sobre este valor da Selic? É o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles se reúnem em cada 1 mês e meio para analisar a economia do país, para decidir qual é o valor necessário para aquele momento da taxa Selic, tá? E por que eu preciso saber isso? Por isso, porque a maioria dos investimentos, eles são balizados por essa taxa Selic, tá? E a taxa Selic, quando a taxa Selic está alta, ela é ruim para quem quer comprar uma casa, para quem quer comprar um carro, para quem quer comprar alguma coisa. Até para a gente fazer compra no supermercado, porque todos os preços sobem, né? Quanto mais o preço sobe, mais a inflação tá alta e mais essa taxa sobe, tá? Agora, para quem quer investir, não. Para quem quer investir, a taxa Selic alta é uma boa. Por quê? Porque toda taxa de investimento também ela acompanha a Selic. Quando a Selic está mais alta, o rendimento é maior. Por quê? Porque quando a taxa está alta, menos pessoas investem, né? Então, essa taxa sobe para atrair. Assim também que essa taxa sobe para que as pessoas não peguem empréstimo, para que as pessoas não comprem coisas tão caras. Essa é a intenção da taxa subir para a inflação baixar, para balizar a inflação. Porque não é bom para o país que a inflação esteja baixa e nem é bom para o país que a inflação esteja alta. É bom que esteja estabilizado, né? O que é inflação? Inflação é quando o preço de todas as coisas aumentam por qualquer crise no país, né?
por causa de crise política, por causa de guerras, por causa de várias situações, a inflação, os preços sobem, a inflação sobe. E menos pessoas querem investir num país onde tem guerra, menos pessoas querem investir num país onde a política está desestabilizada. Então, para atrair mais investidores, sobe o valor, né, dos rendimentos, para que as pessoas se atraiam para investir mais, entendeu? O que é IPCA? IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E por que eu estou falando isso? Porque tem alguns investimentos que eles rendem pelo IPCA. Um exemplo, IPCA é a taxa de inflação, tá? Um exemplo disso é que é o Tesouro. Tem um Tesouro IPCA. Esse Tesouro IPCA, ele promete que o seu dinheiro que você comprar um título do governo, ele vai ser corrigido pela inflação e vai render mais uma porcentagem. Um exemplo que está tendo agora esse título IPCA, esse Tesouro IPCA, ele está rendendo, se eu não me engano, 7,25%. Então, ou seja, o seu dinheiro vai ser corrigido pela inflação e mais uns juros de 7,25% ao ano, né? E por que isso é bom, né? Isso é bom pelo seguinte: vamos supor que eu tenho R$100, né? E eu quero comprar um livro hoje, que ele custa R$100, mas eu não vou comprar, eu vou pegar esses R$100 e eu vou investir no Tesouro Selic, nesse Tesouro IPCA. O que acontece? Daqui a um ano, esse livro ele vai ter rendido, ele vai ter aumentado pela taxa Selic. Ele vai aumentar, sei lá, 10%, então ele vai ser 110. Eu estou usando exatamente o exemplo do valor do livro que o Primo Pobre falou lá no canal dele. Então, aí o meu dinheiro vai ter rendido esses 110, porque ele rendeu pelo IPCA, mais 7,25%. Ou seja, eu vou comprar o livro e ainda vou ficar com um troco, se for o caso. Mas isso é só para você ter uma noção de quanto que o seu dinheiro vai render. E se eu pegar esses mesmos R$100 e guardar e falar, não, o ano que vem eu compro o livro. O ano que vem esse livro vai estar 110 e o meu dinheiro guardado vai estar R$100, não rendeu nada, então eu perdi o poder de compra daquele livro. Eu não posso mais, com aqueles R$100, comprar aquele livro. Por isso que é importante a gente investir, para que o dinheiro cresça. E por que não é interessante eu colocar o dinheiro num cofrinho dentro de casa? Por isso, porque você vai perdendo o poder de compra, porque o dinheiro, cada dia, ele vale mais, ele vale menos, né? O dinheiro guardado, cada dia ele vale menos. Agora, o dinheiro colocado no banco, no CDB, no RDB, ele vai estar corrigido, ele vai estar rendendo juros talvez até maiores do que a inflação. Por que não é legal eu colocar ele na poupança? Porque a poupança, ela rende menos do que a Selic. Um exemplo, se a taxa Selic hoje está 13,25%, a poupança vai estar rendendo 60% disso. E o CDB vai estar rendendo 100% do CDI. O que é CDI? CDI é um valor que ele é balizado pela Selic, só que ele é um pouquinho menor. Por exemplo, a Selic hoje está 13,25%, então o CDI vai estar 13,15%. Mais ou menos isso, entendeu? E é isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado de aprender isso comigo. O que é Selic e o que é IPCA. E por que é importante investir o dinheiro, né? Um beijo, fiquem com Deus, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos tudo que eu for aprendendo
sobre investimentos, eu vou trazer aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e lembra sempre que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos e a gente nunca pode dar tudo por acabado. Gente, eu assisti um desenho bem bobinho, assim, bem bonitinho, que é Quem Pegou o Meu Queijo. Eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Esse vídeo mostra a história de 2 ratinhos e 2 duendes, né? E esses 2 ratinhos, eles não pensam, eles vão agindo por instinto. Já os 2 duendes não, eles raciocinam, eles têm o próprio pensamento deles, eles analisam as coisas. E os 2 ratinhos, eles tinham a necessidade de encontrar um queijo porque eles gostavam. Então eles saíam por instinto procurando algum lugar que achasse esse queijo, mesmo às vezes batendo de cara com a parede, eles caíam, levantavam e seguiam procurando. E tinha também esses 2 duendes que também estavam procurando por queijo. E eles iam analisando o caminho e até que os 4 chegaram num posto C. E nesse posto C era onde tinha o queijo que eles gostavam e queriam tanto. Os 2 ratinhos, eles todos os dias iam bem cedo para lá e eles iam com a chuteira pendurada no pescoço para, se caso eles precisassem sair correndo, eles calçassem e saíssem correndo. Chuteira não, um tênis de corrida. Já os 2 duendes ficaram bem tranquilos porque eles encontraram aquilo que eles precisavam, então eles iam tranquilos lá, comer o queijo deles, sem pressa, acordavam tarde, voltavam para casa, tranquilos. Porém, um dia acabou tudo, não tinha mais queijo. E aí os ratinhos, o que fizeram? Correram para procurar outro lugar que tivesse esse queijo. E quando esses 2 duendes chegaram no posto C, não tinha mais nada, um deles começou a lamentar. Quem pegou meu queijo? Quem pegou meu queijo? Eu não acredito, não tem mais queijo. E eles ficaram ali, quem pegou meu queijo, quem pegou meu queijo. Até que um amigo dele falou pra ele, olha, bom, já que não tem mais queijo aqui, não é melhor a gente... Os ratinhos foram embora. Eles foram procurar, né, outro lugar pra eles encontrarem o queijo. Aí esse amigo falou assim, mas os ratinhos, eles não pensam, eles, né... E eu não quero saber, eu quero meu queijo, eu quero saber quem pegou meu queijo. Ficou lá e esse amigo ficou lá com ele. Até que uma hora ele percebeu que não era mais, não estava sendo inteligente ficar ali esperando acontecer alguma coisa, porque não estava acontecendo nada. E eles estavam ficando fracos, sem queijo, sem nada. O outro desesperado, sofrendo. Aí ele falou, vamos sair daqui, vamos procurar outro queijo. Ele falou, aí esse que estava reclamando falou, não, eu não quero sair daqui, eu quero o meu queijo de volta, eu quero saber quem pegou o meu queijo. E depois, para sair lá fora, eu tenho medo, lá fora é muito arriscado. Aí o outro, ele falou, então eu vou, né? Calçou o tênis de corrida e foi. Triste, né? Abatido, foi procurar queijo. Aí, no caminho, ele encontrou uns pedacinhos de queijo, aí ele ficou feliz, empolgado, nossa, se sentiu livre. Ele não estava mais com medo, né, de sair para procurar queijo e encontrou um pouquinho, voltou correndo para falar pro amigo dele, falou assim, olha, eu saí para procurar, achei um pouquinho, vamos procurar. Ele falou, não, eu não quero sair daqui, eu quero saber quem pegou meu queijo, quem pegou meu queijo. E aí o amigo dele, muito triste, porque ele não queria ir, saiu e foi procurar, né, melhoras, foi procurar outro lugar que encontrasse queijo. Até que ele chegou em um outro posto e lá estava exatamente o queijo que ele queria em muito maior quantidade, muito bom, fresquinho o queijo. E ele ficou muito feliz lá, né? E no caminho onde ele andava, ele colocava algumas frases para que o amigo dele, se viesse atrás dele, encontrasse as pistas para chegar onde ele chegou, né? E ele percebeu que esse amigo não foi atrás. Só que ele, quando ele chegou lá, ele aprendeu com essa situação. Ele aprendeu que ele não podia ficar confortável, né? Ficar relaxado mais porque ele encontrou o que ele queria. Ele percebeu que ele precisava ficar atento às mudanças que estavam acontecendo ao redor para que ele não passasse mais por essa situação. Então ele começou a analisar como é que estava aquele lugar, como é que estava as condições do queijo e tudo, e procurando achar onde tinha outros lugares que também tinha queijo, porque se caso acontecesse a mesma coisa, ele não ficasse ali refém daquela situação.
Eu achei muito interessante esse desenho. É um desenho de conscientização, é um desenho que mexe com o nosso psicológico, né? Porque, analisa comigo, né? Chega um tempo que a gente se sente tão fora do mercado, a gente se sente tão, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade nenhuma para fazer outra coisa. Eu só tenho capacidade para fazer isso que eu fiz até agora, só que agora não tá dando mais certo. Então eu tenho que ir em busca de novidade. Eu tenho que ir em busca de aprender, em busca de um caminho, né? Onde eu possa encontrar o meu queijo, onde eu possa encontrar as minhas realizações, onde eu possa ser bem sucedido. E para isso eu tenho que ir atrás. Eu não posso ficar parada lambendo minhas feridas, chorando, ai meu Deus, e agora eu não tenho mais essa porta se fechou. Eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, eu tenho que buscar, né? Porque se eu ficar aqui sentada, chorando, lamentando o que eu perdi, eu vou ficar cada vez mais pobre, na miséria e sem solução, né? Eu gostei muito desse desenho, se vocês quiserem assistir, o nome dele é Quem Pegou o Meu Queijo. Está no YouTube, é muito interessante. Eu sugiro, assiste porque é bem legal, tá bom? Olha, um beijo, fique com Deus e amo vocês. Tchau, tchau. Ah, antes de eu ir, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Deus ama você, Jesus te ama, Deus é amor. Eu não tô falando de religião, viu, gente? Eu não tô falando de religião nenhuma. Eu só estou falando que não importa nada. Deus ama você. Tá? E Jesus te ama e ele veio aqui por nossa causa, por amor a nós, tá? Procura conhecer Deus. É o que importa. Um beijo. Fiquem com Deus.